Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Carlos. Eu sou do, eu sou integrante do grupo 5 de Fundamentos de Eletromagnetismo da turma PB2 com o professor Pedro Tavares e vamos fazer hoje uma apresentação de PowerPoint sobre dipolo elétrico. Começar falando um pouco sobre dipolo induzido, né? Sobre dipolo induzido. Apesar dos átomos e moléculas serem eletricamente neutros por possuírem cargas positivas e negativas, algum destes tem a nuvem de elétrons esférica e simétrica com carga positiva no centro dos átomos. Assim, o átomo ou a molécula é apolar. Contudo, em presença de um campo elétrico externo, o centro da carga positiva não irá coincidir com o centro da carga negativa, pois o campo faz força tanto no núcleo positivo como na nuvem negativa. Dessa maneira, as cargas positivas e negativas se separam, resultando em uma distribuição que comporta-se como um dipolo elétrico, o qual é denominado momento dipolo induzido. Então, aqui nessa imagem A, a gente tem uma molécula apolar, sem influência de campo elétrico, né? Notamos aqui que a nuvem de elétrons e a carga positiva elas estão correspondentemente centralizadas. Aqui no exemplo B, a gente tem uma molécula apolar, só que com a influência de um campo elétrico E, no sentido da esquerda para a direita, nós conseguimos perceber que agora a nuvem de elétrons e a carga positiva não tem seus centros correspondentes, coincidentes. Então, nesse caso, a gente tem uma concentração de carga positiva do lado direito, uma concentração de carga negativa do lado esquerdo. Assim, nós temos que uma molécula apolar forma um dipolo induzido pelo campo elétrico. Falar um pouco sobre dipolo permanente. Em moléculas polares, o centro de cargas positivas não se situa correspondente com o centro de cargas negativas, mesmo se não houver campos elétricos externos e por isso possui momento de dipolo permanente. A molécula de água, sendo um dipolo elétrico com átomos de oxigênio e hidrogênio, fora de uma linha reta e fazendo um ângulo de 105 graus, possuem 10 elétrons que tendem a permanecer mais próximos do núcleo de oxigênio do que do de hidrogênio. Isso culmina no lado de oxigênio ser ligeiramente mais negativo do que o lado de hidrogênio. Momento de dipolo resultante ao ponto ao longo do eixo de simetria da molécula. Então a gente tem um dipolo permanente da água, né? Com o momento de dipolo ao longo do eixo de simetria aqui, né? Momento de dipolo ao longo do eixo de simetria, né? Pois com essa configuração geométrica dos átomos aqui formando um ângulo de 105 graus, a gente tem uma concentração de cargas negativas no oxigênio e positivas, né, no lado do hidrogênio. Vou falar um pouco sobre dipolo elétrico, só que agora em um campo uniforme. Primeiro que a gente tem uma representação com uma carga aqui negativa e uma carga aqui positiva, separada em uma distância d. Agora temos as mesmas cargas separadas por uma distância d, só que agora elas estão expostas a um campo elétrico da esquerda para a direita, né? E graças a esse campo elétrico a gente tem o surgimento de uma força menos F do lado da carga negativa e mais F do lado da carga positiva. E lembrando, né, que esse campo aqui, essa força é gerada para criar um torque, né? E esse torque aqui, ele termina, né, quando as duas moléculas estão paralelas, né, a linha de ação das duas moléculas está paralela ao eixo do campo. Em um sistema de dipolo elétrico, existe uma polarização de cargas positivas e negativas, em que uma fica em sentido oposto da outra e de forma estável, em virtude das forças intermoleculares. Dessa maneira, existe um centro de cargas estável entre as concentrações elétricas que possuem uma linha de ação, caso esteja dentro de um campo elétrico uniforme e não esteja paralelo a ele, ou seja, possui um ângulo θ diferente de múltiplos inteiros de π, sofrerá um torque devido à presença do campo uniforme até que a linha de ação esteja paralela com o campo, igual nessa imagem aqui. Quando então o torque se tornará nulo. Com relação ao dipolo que sofre torque, ele tem seu torque total
igual ao torque do centro de cargas até a carga positiva, torque 1, né? Nós vamos ter um torque 1 aqui, né? Que vai ser desse centro de cargas. Essa carga aqui é positiva. E também dele, né, desse centro de cargas, até a carga negativa. A carga aqui, que é negativa. Vai ser um torque 2. Como sofrem torques no sentido de rotação horária, esse torque vai fazer uma rotação para cá, no sentido horário. E aqui a força vai fazer uma rotação para cá, também no sentido horário. Então, basta nós somarmos os dois torques para achar o torque total do dipolo. Nesse sentido, se criarmos um sistema de coordenadas em que o eixo x tem origem em Q+, na direção do dipolo e com sentido positivo de Q+, para Q-, e criarmos um eixo y perpendicular ao eixo x e com sentido positivo para baixo e negativo para cima, podemos então fazer uma projeção da força F no eixo y, que será chamada de F', que será usada para calcular o torque 1. E essa projeção será igual a F vezes o seno de θ, pois o ângulo entre o eixo x e F é θ, e sabemos que o eixo x e y são perpendiculares. Portanto, o eixo y tem um ângulo de 90 menos θ. E como foi feita uma projeção ortogonal do vetor f em y, temos um ângulo de 90 graus entre f e f'. Logo, o outro ângulo só pode ser θ, já que a soma dos ângulos de um triângulo é equivalente a 180 graus. Dessa maneira, f' é igual a f vezes seno de θ. Além disso, a distância entre o centro da origem ao centro de cargas é x. Ao centro de cargas é x. O torque 1 é igual ao módulo de F vezes seno de θ. Então, a gente vai finalizar aqui que o torque 1 é igual a módulo de F vezes x vezes seno de θ. De maneira similar, ocorre com o torque 2, como menos F é um vetor paralelo ao vetor F, o ângulo no eixo também é θ. E se criarmos um eixo y paralelo a y com origem em D e mesmo sentido de crescimento, teremos que a projeção em y' será igual a y. Assim, se projetarmos menos f em y', teremos de maneira similar ao torque 1, que o torque 2 será igual ao módulo de menos f vezes d menos x vezes seno de θ, pois a distância para a origem agora é d menos x. Aqui, o centro de cargas, né? Agora essa distância aqui até a carga negativa agora é d menos x. Portanto, o torque total é igual ao torque 1 mais 2, que é igual ao módulo de F vezes x vezes seno de θ, mais módulo de menos F vezes d menos x vezes seno de θ. E se colocarmos módulo de F e seno de θ em evidência e somarmos os outros termos, concluímos que o torque do dipolo é igual ao módulo de F vezes seno de θ vezes d. Agora, um exemplo de aplicação é o micro-ondas, né? Como todas as ondas eletromagnéticas, as micro-ondas têm um campo elétrico oscilante que provoca a vibração dos dipolos elétricos. A vibração do momento do dipolo elétrico na molécula de água de um alimento, por exemplo, em ressonância com o campo elétrico oscilante das micro-ondas, provoca a absorção de energia dessa radiação. Dessa maneira, nós temos que o alimento é aquecido.
Agora vamos falar um pouco sobre o momento de polo. E para falar sobre isso, vamos voltar um pouco lá na explicação de polo elétrico em um campo uniforme. Na imagem, vemos o dipolo elétrico em um campo uniforme E, que aponta para a direita. E temos o ângulo θ, que é um ângulo formado pela direção do campo elétrico e a direção de D. Agora vamos colocar as forças que vão agir nessas cargas. Como vemos aqui, na carga positiva, a força que vai agir sobre ela vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico. Já na carga negativa, a força vai ter a mesma direção, mas sentido oposto ao campo elétrico. Como consideramos o dipolo elétrico um corpo único, então se temos uma força apontando para a direita e uma força de mesmo módulo apontando para a esquerda, como vemos aqui, temos que a força resultante vai ser igual a zero, logo o dipolo não irá transladar. No entanto, sabemos que existe um torque. Dessa forma, o dipolo irá sofrer uma rotação. Agora vamos decompor, então, essas forças. Para decompor essas forças, vamos ter duas direções, na direção D e na direção ortogonal a D. Na direção D, que são essas duas forças aqui, elas têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Como vimos que essa distância D é sempre constante, essas forças não vão influenciar em nada para calcularmos o torque. Para calcular esse torque, que está ligado à força que faz o dipolo girar, devemos considerar apenas a componente ortogonais à barra, que são essas duas forças aqui. Simplificando a figura que tínhamos, agora temos só as forças ortogonais a D, que tem módulo que é seno de θ, nas direções e sentidos que são mostrados aqui na imagem. E sabendo que o centro da rotação vai ser o ponto médio entre as duas cargas, então, D sobre 2, temos toda a análise pronta para fazer para o cálculo do torque. O torque não é nada mais que a força vezes a distância, como mostrado nessa fórmula, em que R seria a distância, F vezes o seno de θ seria a força. Agora vamos substituir essa fórmula, os dados que encontramos nessa análise toda que fizemos. Como eu tínhamos dito, Q é seno de θ é a força que achamos e D sobre 2 é a distância. Como temos duas forças, como mostrado aqui, multiplicamos por 2. Cortando o 2 de cá com 2 de D sobre 2, temos essa fórmula aqui, que não é nada mais, nada menos que torque vai ser igual ao momento de polo vezes o campo elétrico. Como vimos, essa grandeza define o vetor momento do dipolo elétrico P, que tem sentido da carga negativa para a carga positiva e possui módulo igual ao produto entre a carga do dipolo e a distância entre as cargas. Agora, vamos fazer um experimento que se chama filete de água, que envolve o conceito de momento de polo, usando uma molécula polar muito conhecida, a água. Muitos processos da vida têm relação com essa propriedade da água de ter um momento de polo permanente. Para fazer esse experimento, utilizamos canudo, papel toalha e uma torneira para produzir esse filete de água. Iniciamos o experimento ligando a torneira de forma que se forme um filete fino de água para conseguirmos ver o resultado, como mostrado no vídeo que vocês viram. Em seguida, atritamos o canudinho com papel toalha para gerar troca de cargas entre eles. Dessa forma, o canudinho fica eletrizado ou carregado com cargas estáticas. Quando aproximamos o canudinho eletrizado do filete de água, podemos observar as formas de atração entre eles, a ponto de fazer com que o fluxo laminar da água se desvie. Essa interação ocorre devido ao campo de forças em torno do canudinho eletrizado, chamado de campo elétrico. Esse campo elétrico atua no filete de água, que é formado por moléculas polares, ou seja, possui polos elétricos positivos e negativos. Quando molhamos o canudinho, como vimos no vídeo, veremos que ele se descarrega e é neutralizado através do contato do fluxo de água. Assim, deixa de atrair o filete. Essa atração que vimos no vídeo ocorre devido ao momento de dipolo elétrico das moléculas de água, que se orientam no campo elétrico, provocando dipolo induzido nas moléculas de água. Olá, meu nome é Daniel Barroso e eu sou estudante de Engenharia de Produção na UFMG.
Bom, meus colegas já explicaram um pouco sobre dipolos elétricos. Eles disseram que carga positiva e negativa estão dispostas dessa forma em um dipolo elétrico, separados por uma distância d e com cargas de módulo igual. Para entender como é gerado o campo elétrico por um dipolo elétrico, nós vamos utilizar uma simulação feita pelo FET. Bom, na simulação, a gente consegue utilizar essas pequenas cargas aqui. E ao posicionar ela no espaço, nós vemos a direção do campo elétrico gerado por uma carga. Eu não cheguei a colocar a carga negativa. Ao colocar a carga positiva, nós vemos que o campo elétrico está na direção saindo da carga positiva. Vou colocar a carga negativa só para exemplificar como fica com ela. Repare que as linhas de campo elétrico estão agora entrando na carga negativa. Ok, e o que acontece se eu colocar uma carga positiva e uma carga negativa separadas por uma distância d? Repare que as linhas de campo perto da carga negativa entram na carga negativa e as linhas de campo perto da carga positiva saem da carga positiva. As linhas que são mostradas aqui não mostram a intensidade do campo, elas só representam a direção dele. Para saber a intensidade, eu posso utilizar um sensor, e esse sensor indica a direção, o sentido e a intensidade do campo elétrico. Repare que perto das cargas, o campo tem uma intensidade muito maior, e à medida que vai se afastando, a intensidade do campo vai se reduzindo. A mesma coisa acontece na carga positiva. Repare que a intensidade está muito alta e, à medida que eu vou afastando o meu sensor, ele vai reduzindo. O que nós vamos tentar entender são esses fenômenos. Como calcular o campo em torno de um dipolo elétrico. Para explicar o campo elétrico gerado por um dipolo elétrico, nós vamos utilizar quase sempre esse sistema que está aqui. Repare que a carga Q e a carga menos Q estão dispostas sobre o eixo Z. E o eixo Z está aqui, o sistema ordenado, que eu ordenei, eu defini esse eixo, e coloquei as cargas Q e menos Q sobre o eixo Z. Então, o vetor R1, que está aqui, ele representa a posição da carga Q. E repare que as duas cargas têm distâncias da origem iguais, de módulos iguais. R1 representa a posição da carga positiva. R2, de forma análoga, representa a posição da carga menos Q. O vetor está ali descrito no canto superior direito, com as suas coordenadas. O ponto P é um ponto qualquer no espaço de coordenadas x, y e z que eu vou utilizar para calcular o campo elétrico. Eu quero o campo elétrico na posição P, no ponto P. O vetor R representa a posição do vetor P. E o vetor R'1 representa a distância entre a carga Q e o ponto P. Para fazer o cálculo do campo elétrico sobre o ponto P, nós precisamos utilizar o princípio da superposição. O que é isso? Vai surgir um somatório dos campos elétricos de Q e de menos Q sobre o ponto P. Para isso, a equação é a seguinte: 1 sobre 4π ε0, que multiplica o somatório de QI, ou seja, vai passar por Q1 e Q2, sobre o vetor R'1 ao quadrado, o módulo de R'1 ao quadrado, na direção de R'1, de R'I, mas que passa por 1 e por 2, então vai surgir um somatório. Nós vamos desenvolver esse cálculo para ficar mais claro. Então, olha só, o campo elétrico no ponto P está aqui representado com essa equação. E o que nós vamos fazer é desenvolver esse somatório, para deixar uma equação que seja mais geral e a gente consiga utilizar mais facilmente. Aqui eu desenvolvi somente para a carga 1, para esse somatório com I igual a 1.
olha só como fica. 1 sobre 4πε0 é constante, continua aqui, que multiplica Q1, que eu chamei de Q, e depois Q2, vocês vão ver que é menos Q, porque a carga é igual, o módulo é igual, só a única diferença é o sinal oposto. Então fica Q dividido, e aí a equação coloca que é o módulo de R'1 ao quadrado. Lembra que o módulo de um vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. A raiz quadrada ela foi eliminada com esse quadrado do módulo. Então, aqui embaixo a gente ficou só com o módulo de R'1, sem a raiz. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d ao quadrado. Está aqui R'1 com os seus componentes ao quadrado, que multiplica o versor na direção R'1, né? O versor representa a direção. E aqui está o versor. Lembra que no versor, o denominador também é um módulo. E olha só que aqui a raiz quadrada não some, porque não é um módulo ao quadrado, é só o módulo. E aqui a gente tem esse somatório para a carga para i igual a 1. Vamos desenvolver um pouquinho mais essa equação. Repara que eu tirei o Q do numerador, deixei ele já separado, porque logo ele vai vir para fora dessa equação, porque o Q é constante. Eu tenho x na direção i, mais y na direção j, mais z menos d na direção k, dividido, e aqui fez a multiplicação, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais z menos d. E aí, tudo isso elevado a 3/2. A carga Q, que é de Q2, agora continuando o somatório, de Q2 é igual a Q em intensidade, só que tem o sentido contrário. Então fica menos Q, e aqui a outra parte da equação é análoga à carga 1. E ela sai com a única diferença de que a coordenada vira z mais d, igual está aqui descrito. Continuando a descrição dessa equação, a gente precisa agora separar as direções. Por que eu estou fazendo isso? Repara que x na direção i, y na direção j e z menos d, z mais d na direção k aparecem constantemente. Então, o que a gente vai fazer é separar. Pensa que aqui a gente tem xy mais yj sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d ao quadrado. Tudo isso elevado a 3/2 mais z menos d na direção k sobre também esse denominador. Então, dá para a gente separar isso. Como que fica? O Q já coloquei em evidência, está fora do colchetes. O x na direção i mais o y na direção j também está fora. E aqui dentro a gente fica com essa equação. Isso aqui ainda precisa da parcela de k, na direção k. Mas, aqui eu preferi por colocar o q sobre 4πε de novo, para ficar fácil de a gente mostrar as contas no futuro. Vocês vão entender o motivo. E aqui vai ficar o z menos d, lembra que é na direção k, então aqui está tirando aqui para depois a gente tirar pela distributiva, né? Sobre aquele denominador, menos z mais d, também naquele denominador que a gente achou lá, o x ao quadrado mais y ao quadrado, mais z mais d ao quadrado, tudo isso elevado a 3/2. Aqui a gente já tem uma equação que dá para utilizar de formas diferentes. Olha só, se eu tiver x, y, eu já consigo jogar esses valores aqui e fazer vários cálculos. Por exemplo, nós vamos ver no próximo slide. Então, o que nós vamos fazer é utilizar essa equação, que eu vou chamar de equação geral, para calcular o campo elétrico no ponto P, utilizar ela para 3 exemplos. Vamos ver que exemplos são esses. O primeiro é quando P está na origem do sistema, com coordenadas x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Isso sempre pensando naquele sistema que foi construído lá no slide que mostrou sobre esse aqui, esse sistema. Então, quando P está na origem, a gente vê que P está aqui, na origem.
E a gente precisa calcular o campo elétrico em P. Olha só como que fica na equação. X é igual a zero, Y é igual a zero, Z é igual a zero. Aqui ficou com 1 sobre menos D elevado a 3, porque faz a potência. Aqui vai ficar a mesma coisa, olha só, ficou 1 sobre D elevado a 3, porque menos D ao quadrado é D ao cubo, é D positivo ao cubo, e aqui do outro lado a gente fica com menos 1 sobre D ao cubo. Só aqui já zerou essa primeira parte da equação, que ficou 1 sobre D ao cubo menos 1 sobre D ao cubo. Mais fácil ainda de perceber isso é porque essa equação ela zera de duas formas. Repare que x e y são distributivas aqui. Então, se x é zero e y é zero, esses numeradores recebem zero e zera toda essa primeira parte da equação. Então, a gente já sabe que se tivermos campo elétrico, o campo elétrico está na direção K. Aqui a gente fica com z igual a zero, então fica menos d no numerador. X é igual a zero, y é igual a zero, z é igual a zero. Fica com menos d ao quadrado, que é d ao quadrado, elevado a 3 vezes, fica com d ao cubo. Então, a gente ficou com menos d sobre d ao cubo. Guarda isso, ficou com menos d sobre d ao cubo. Aqui a gente já pode olhar para a equação de baixo. Ela vai, é só essa parte aqui. No próximo slide a gente vai ver essa parte mais desenvolvida. Olha só, lembra que aqui a gente ficou com menos d sobre d ao cubo. Do outro lado, a gente fica com menos. Aqui está o d, o z é igual a zero, x é igual a zero, y é igual a zero, z é igual a zero. Então, aqui a gente fica com d sobre, de forma análoga, d ao cubo. Então, ficou com menos d sobre d ao cubo, menos d sobre d ao cubo. Isso dá, repara que menos d sobre d ao cubo é 1 sobre d ao quadrado. Então, a gente fica com, na verdade, menos 1 sobre d ao quadrado, menos 1 sobre d ao quadrado, que dá menos 2 sobre d ao quadrado. Essa equação ficou bem mais simples, a gente consegue trabalhar com ela com mais facilidade. E desenvolvendo isso aqui, a gente fica com que o campo elétrico no ponto P de x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero é 2 vezes a carga sobre 4π ε0 d ao quadrado. E de onde vem esse? Na direção menos k. De onde vem esse menos? Daqui, do menos 2. Vamos ver aqui qual que é o sentido disso na simulação? Vamos entender o resultado daquela equação utilizando a simulação. Olha só, aqui a gente tem a carga negativa disposta no espaço. Vamos considerar que onde ela está aqui, ela está sobre o eixo z, a uma distância d da origem. Vamos supor que a origem está aqui. Vou colocar o sensor ali só para mostrar. Olha só, o sensor está ali na origem. Repare que a carga negativa tem um campo, ela gera um campo e faz esse sensor apontar para baixo. A direção do campo é para baixo. Na direção menos k. E olha só o que acontece quando eu coloco a carga positiva da forma que está disposta lá no nosso sistema que a gente está usando de exemplo. Coloquei aqui. Repare que o sensor dobrou a intensidade e continuou apontando para baixo. Por quê? A parcela da carga positiva também faz o sensor apontar para baixo, o campo elétrico dele também é para baixo, e com uma intensidade igual à da carga negativa, já que elas estão a distâncias iguais. Então, deu para entender o resultado daquela equação. O segundo exemplo é para um ponto P, nós vamos calcular o campo elétrico no ponto P, para um P de coordenadas x, y e z iguais a 0, 0 e z, ou seja, um ponto P que está no eixo z. E para usar de exemplo, nós vamos usar o z maior do que d, e vamos calcular dessa forma. Então, tenham isso em mente naquele sistema que a gente mostrou aqui. Então, o ponto P, na verdade, ele não está aqui, ele vai estar no x igual a 0, y igual a 0, z maior do que d. Então, ele está por aqui, pertinho do título campo. Veja só, o campo elétrico em P, então, vai ser x igual a 0, y igual a 0.
Se x e y são iguais a zero, essa distributiva aqui se anula. Então, essa primeira parte da equação é toda anulada, de forma bem análoga ao que a gente fez no exemplo passado. E olha o que acontece agora. A equação de baixo, que é a parte que sobra da equação, que ainda não foi zerado nada, fica com x ao quadrado, 0, y ao quadrado, 0. Então, ficou no numerador z menos d sobre z menos d ao cubo. Z menos d sobre z menos d ao cubo é 1 sobre z menos d ao quadrado. Está aqui embaixo, 1 sobre z menos d ao quadrado. De forma análoga, a segunda parte aqui da equação vai ser z mais d sobre z mais d ao cubo, que fica 1 sobre z mais d ao quadrado. Repara que esse campo elétrico está na direção K. E é isso, a gente vai ver agora como dá para desenvolver o restante dessa equação. Repara que 1 sobre z menos d ao quadrado menos 1 sobre z mais d ao quadrado, dá para a gente tirar o mínimo múltiplo comum. Olha só, o denominador fica a multiplicação e aqui em cima aparece o z mais d ao quadrado menos z menos d ao quadrado. Se a gente resolver o numerador aqui, a gente consegue chegar nesse 4zd. Por quê? Z ao quadrado mais 2zd mais d ao quadrado menos z ao quadrado menos 2zd mais d ao quadrado. Então, o z ao quadrado daqui vai cortar com o daqui, o d ao quadrado aqui vai cortar com o menos d ao quadrado aqui, e vai ficar menos 2zd, vai ficar mais 2zd, menos 2zd. Então, 4zd. Sobre, e aqui embaixo a gente também consegue desenvolver colocando z menos d ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Vamos ver o sentido disso lá na simulação? E repara que, novamente, a gente tem o versor K. Então, o campo elétrico agora está na direção K. Só que é uma direção positiva de K. Vamos ver se isso está certo. A gente vai conseguir ver lá na simulação. Da mesma forma que fizemos para o primeiro exemplo, vamos ver o significado daquele resultado que nós encontramos. Lembrando que o resultado foi que o campo elétrico, quando colocado numa posição z maior do que d, com x igual a 0 e y igual a 0, o campo aponta na direção k, que é o versor unitário na direção de z, ou seja, ele aponta para a parte positiva do eixo z. Aqui, eu vou mostrar primeiro o que acontece. Vamos supor que agora, ao invés de colocar na vertical, estou colocando na horizontal e como se eu tivesse só virado o eixo. E aí o eixo Z está aqui, na horizontal, tudo bem? Vou colocar a carga positiva, vou deixar ela um pouco mais próxima, e aí a gente tem o campo elétrico do dipolo. Se eu colocar, se é Z maior do que D, então a gente vai ter aqui que colocar o Z positivo está crescendo para a esquerda do mais e o Z negativo está para a direita do menos. Com as distâncias da origem, que é o lugar onde eu estou com o mouse, aqui a origem está próximo desse ponto. Se eu pegar o sensor e colocar numa posição Z maior do que D, veja o que aparece. O campo elétrico está apontando no sentido crescente do eixo Z. Isso acontece exatamente porque ele está próximo da carga positiva, e a carga positiva tem um campo elétrico de forma a apontar para fora dela. Então, é claro que aqui a gente tem uma parcela da carga negativa que está reduzindo esse campo elétrico. Tanto que se eu tirasse a carga positiva, eu ia ver que parcela é essa. Olha só. Só que como a carga negativa está mais longe do que a carga positiva, a parcela que se sobressai é da carga positiva. E por isso o campo elétrico aponta nessa direção e nesse sentido e tem uma intensidade daquele jeito que nós vimos na equação. O terceiro exemplo é para um ponto P
no plano XY, quando z é igual a zero. Então, é qualquer ponto XY nesse plano, com z igual a zero. Veja só como fica a equação. X e y se mantêm. Então, a princípio, essa parte aqui é importante, a gente vai ter que analisar dentro do colchete. Porém, z é igual a zero. Então, aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais menos d ao quadrado é d ao quadrado. Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais d ao quadrado, isso elevado a 3 meios. Tudo isso elevado a 3 meios. Do outro lado da equação, aqui no menos, na verdade, não é do outro lado, né? Na segunda parcela, nós temos 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z é igual a zero, d ao quadrado sobre 3 meios. Repara que aqui ficou d ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais d ao quadrado sobre 3 elevado a 3 meios. Aqui é a mesma coisa. E o sinal é de menos, é uma subtração entre duas coisas iguais. Então, todo esse colchete foi zerado quando nós temos z igual a zero. Veja só agora a segunda parcela. Z é igual a zero. Nós não temos que preocupar com ele mais. Está aqui embaixo. Z é zero. Z é zero. Aqui vai ficar menos d sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos d ao quadrado é igual a d ao quadrado. E aqui a gente fica com menos mais d sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais d ao quadrado. Então, a gente ficou com menos d sobre o mesmo denominador, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais d quadrado. Ficou um errinho aqui. Mais d quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. Então, o denominador é comum. A gente pode somar o menos d com menos d. Fica menos 2d sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais d quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. Repara que aqui, diferente do primeiro exemplo, eu coloquei o k. Mas, na verdade, tem um sinal de menos aqui dentro, então o vetor do campo elétrico também aponta para k, menos k. Vamos ver isso lá na simulação, como que vai ficar. A carga positiva e a carga negativa estão sobre o eixo z. Vejam que está sobre o eixo z, imaginem isso, entendam isso. E aqui a gente vai ter somente mais o eixo x, não vamos ter o eixo y. O eixo y ficaria entrando ou saindo da tela do computador que eu estou usando para fazer a apresentação. Mas então, olha só. Veja que o sensor já está posicionado em um ponto qualquer do eixo x. E lembra que a questão era o eixo x, era no plano onde z é igual a zero, qualquer ponto x e y, de coordenadas x e y. E aí nós estamos vendo que em um ponto qualquer do eixo x, o campo elétrico está realmente apontando na direção menos k, que foi aquilo que nós encontramos. Então, se eu caminhar com esse sensor, ele vai apontar na direção de menos k. Aqui talvez esteja dando uma pequena inclinação, porque eu não consigo caminhar com ele em linha totalmente reta. Mas é o que acontece se eu conseguisse. Se a gente tivesse o eixo y aqui, eu estaria movimentando ele também pelo eixo y e estaria dando o mesmo resultado. Em qualquer ponto desse plano, x e y, que seria então saindo da tela ou entrando na tela, a gente também teria esse campo apontando para baixo. E como intensidade, repare que a intensidade, quanto mais perto das cargas, maior a intensidade, sempre apontando para baixo. E repara que o primeiro exemplo faz parte desse, porque um ponto qualquer no eixo x, um ponto qualquer no plano xy, onde z é zero, também passa pela origem. E a origem é aquele exemplo que nós demonstramos, foi o primeiro exemplo que nós mostramos. Então, ele também é contemplado com esse terceiro. Bom, era isso. Foi a nossa apresentação. Trabalho sobre dipolos elétricos, apresentado na disciplina de Fundamentos de Eletromagnetismo, do professor Pedro Tavares.
pelos alunos Carlos, Daniel e Emily. Muito obrigado.